sensacional a coletiva dele, gostando ou não, a favor ou não do que disse Felipe Luiz. Eu trabalho desde 2010 na imprensa, você há mais tempo do que eu. Só um pouquinho mais. Pô, sou tão velho. Daqui a pouco a gente vai pegar a visão do jogador, de vestiário. Mas há algum tempo, eu nunca vi tão sincero, tão franco. A gente vai daqui a pouco botar também a nota do Pedro, porque acho que é legal a gente ouvir os dois lados, a gente fazer o trabalho de jornalismo. Mas, sincero foi, não acho que ele tenha sido desrespeitoso, como o Pedro vai falar na nota, mas vamos lá. Smigo, o que você achou de Felipe Luiz? Daqui a pouco o Atisson vai falar da visão de vestiário. Cara, primeiro me assustou o Pedro, né? Porque o Pedro, pra mim, era um bom menino, sabe? Casado, 2 filhinhos pequenos, menino da igreja, bonzinho. Então, sempre super educado. O cara educado, você encontrava lá dos poucos assim que, né? Super educado, cumprimentava todo mundo. Você vivenciou ali um pouquinho com ele na Flá TV, né? Gente boa pra caramba. E o cara super na dele e, tinha uma conduta ali de atleta mesmo. Tinha a visão que ele era super atleta. Me surpreendeu esse quiprocó aí, que ele não estava se dedicando, não estava treinando. A gente entende, porque sabe que às vezes tem negócio de renovação de contrato, o cara não tá feliz, de repente quer fazer um contrato melhor, às vezes dá um migué. Tem isso, a Tício pode falar que às vezes o cara faz um corpo mole. Tem a questão do vazamento lá do diretor. Que foi péssimo, que eu acho que tá tudo a ver ligado com isso. Mas isso, com certeza, esse vazamento aí, que a Treal disse que foi o Boto, né, que mandou lá e tal, dizem que, porque já devia estar um clima ruim, né? O cara tá querendo botar ele à venda, já devia estar um clima ruim, mas eu fiquei surpreso porque o cara não tá afim, chega e troca uma ideia, irmão. Conversa com o treinador Felipe Luiz, com certeza conversou com ele algumas vezes antes de vir falar. Pra chegar nesse nível? Pra chegar no nível e falar, ele não... Porque, pensa bem, se ele chega ali, não escala o Pedro e não fala nada, as pessoas na coletiva mesmo iam cobrar. Por que não botou o Pedro? Se tivesse botado o Pedro, por que o Pedro não tá jogando? E ele mandou real, não tá jogando porque não tá performando, porque tá treinando mal. E agora tem o GPS. Que na tua época não tinha, Tirso. Dava pra dar um migué e passava. Agora não dá pra dar um migué, porque o cara olha lá... Tava chegando o GPS. Já tava chegando o GPS? Tava chegando. Lá fora tinha. Não, lá fora ele também. O GPS do Atisson era Tu jogava com aquele sutiã já? Com aquele top? Chegou a jogar com o top? Jogamos. Não, jogamos com o top e o GPS. Jogava com aquele top GPS. Só alguns jogadores também tinham, não era todo mundo. Não bota só nos craques, então. Porque o cara disse que até na hora que parava o treino, que ia pegar água, ia lá no Gatorade, ele era o último aí também. Até no Gatorade? Aí o GPS, ele vê todas as valências ali. Então ele mandou real, porque eu achei que ele tem que falar. Eu não achei que ele foi grosso, que ele foi... Não, ele falou. Também não achei, Ele é o último em tudo, ele não tá se dedicando. Ele usou as palavras ali pesadas, achei que foi deboche, foi ridículo. Eu acho que ele foi firme. Foi firme, enfático. Então, porém, não foi desrespeitoso, né, Atisson? Então, a fala do Felipe traz algumas coisas interessantes quando a gente começa a observar. Por ele ter sido um jogador de alto nível e ter convivido com grandes ídolos, ter jogado num ritmo de jogo muito alto, jogou na Europa, seleção, é um cara que sempre se dedicou, numa frase que ele fala, na cultura de treino. Sim. A cultura de treino é você se entregar no treino com uma intensidade para que você possa realmente, no jogo, ficar confortável. Mas o jogador percebe se o coleguinha não tá se entregando ali? Dá, pô. Dá pra ver. Não precisa nem do GPS. O cara vê, não tá Não precisa nem do GPS. É lógico que é comportamento. Perfeito. Aí entra a fala do Felipe Luiz. O comportamento dele te traz a preocupação de não perder o ambiente. Qual é o comportamento? Não é somente o comportamento no treinamento, ele é provocar com os outros algo. Eu não sei, não falando que o Pedro faça isso ou fez isso. Estou falando o que acontece. Você vai contaminando. Não está sendo justo. Está improvisando. Mas também não vou correr. Está improvisando o jogador. E isso pode estar trazendo esse comportamento. Aí tem o comportamento físico, que é demonstrar no treino com a intensidade, não só na parte das valências de treinamento físico, mas na parte de tática, técnica, na parte de finalização, na parte de empenho de coletivo, na parte no jogo reduzido. Você vê a dinâmica de você se movimentar, marcar, pressionar. E você vai, às vezes, toca ali, você vai trotando para marcar. Você está prejudicando o trabalho do conjunto. É aquela roubadinha, né? Isso, a roubadinha. Aí começa o Felipe Luiz com a entrevista, te traz essa firmeza do que o comportamento dele foi ridículo. Para ele chegar num nível tão alto, chegar para falar, expor, e ele fala na fala dele do Felipe Luiz, ele traz algo que me traz uma tranquilidade. Eu fui e cobrei muito dele. Ou seja, já conversei já com conversei, ele. Já tentei fazer com que ele entendesse que ele precisa fazer o que eu quero. Ele é o treinador, ele é o comandante. E outra coisa,
Eu trabalhei com vários treinadores que eu não gostava, que eu não lidava bem. E tá tudo bem. Não adianta você querer cobrar somente na fala. Você tem que mostrar para o treinador. O treinador ele precisa entender que o cara quer. Quando ele fala, o Pedro tem que querer, porque não adianta ele chegar e botar no jogo, ele não render, ou não fazer o gol, não se posicionar bem, não marcar. O Flamengo marca lá em cima, marca com pressão, não deixa o adversário sair jogando. Se você quebrar um jogador, quebrar essa linha, você está quebrando todo o esquema tático. E aí foi o que o Felipe Luiz pediu. Eu quero que você entregue um pouco mais. Porque eu quero mais do que você. Aí não pode. O cara é jogador de seleção brasileira. Pô, o Pedro é jogador de seleção brasileira. Sim. Só que ele está perdendo isso. Agora, por qual motivo? Se foi o vazamento, que eles querem negociar, chegue lá e fala. Não gostei dessa atitude. Ele é profissional, ele já é um cara gigante. E ganha bem para isso, tá num clube gigante. Vamos fazer informações que nós temos. Ele solicitou uma conversa com um grupo de jogadores, Esmigo, sem o Felipe Luiz. A portas fechadas sem o Felipe Luiz. E sabe o que ele quis? Mas é normal. Ele foi se queixar. Até porque o Felipe Luiz... Ele foi se queixar. Porque o Felipe Luiz, ele colocou na entrevista que ele queria que o Pedro se desculpasse com o grupo. E tá tudo certo. Com ele já entende que ele tem que entregar no campo. Se ele não entregar no campo, ele não vai jogar. Agora, com o grupo, o que ele fez da atitude, ele tem que se desculpar. Como é que cai dentro do grupo? Primeiro, Esmigo, não cai bem, não. É isso que eu queria saber. Dentro do vestiário. Agora, se o cara for um cara bom, um cara de grupo, um cara que somente ali, evidentemente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Então, isso ali diz. Ele mesmo assume. Ele admite esse fato. Agora, ele pode ser baixado a intensidade dentro do treino. O problema é dele, ele não vai ser relacionado, mas com o grupo está tudo certo, porque o Felipe Luiz é o treinador, quem manda é o treinador. Então tá tudo certo. E ele ser gente boa com todo mundo, tá tudo bem também com o grupo. Agora, ele para voltar a atuar, ele tem que demonstrar para todo mundo. Agora, se ele for... Agora, vamos lembrar alguns casos, né, que aconteceram um tempo atrás. Eu gosto muito do Pedro, eu acho o Pedro um cara incrível, um cara que entrega dentro de campo. É um cara que você falou, relatou todo do... O Felipe Luiz falou também, na bronca o Felipe Luiz falou, eu não consigo encontrar no mercado um cara que me entrega todos os gols como ele fez. Vamos lembrar, Rogério Ceni, ele teve problema. Teve. Sampaoli lá, quando ele foi aquecer, não quis a ideia. Teve lá um soco, primo dos mil, que o Gerson chegou para acalmar. Então assim, porque o Pedro é do grupo. Se não fosse do grupo, né, deixava rolar ali os dois. Mas, resumindo, eu acho que o Pedro em si, nesse caso, ele tem que entender que ele fez essa nota, pediu desculpa, mas ele tem que voltar a colocar. Mas, primeiro fato, quando ele fala esse fato ali de ter baixado o rendimento por ter visto a nota, chega no Felipe Luiz. Claro, resolve. Mas vamos lá, olha só. Felipe Luiz, como é que é essa situação? Vai lá no diretor, olha só, não gostei dessa nota. Vai ao público, fala, não gostei dessa nota. Você chegou no ponto do diretor. O nosso Jorge Campinas, que está assistindo a gente no YouTube, obrigado pela moral e pela audiência. A galera de Campinas aí, ó. Eu não sei se ele é de Campinas ou se ele é Jorge Campinas. Jorge Campinas ou é de Campinas? Deixa aí também a mensagem. Enfim, deixou a mensagem que vocês estão vendo aí na tela, perguntando, será que não era para um diretor fazer esse comunicado no lugar do Felipe Luiz, até para não expor o Felipe? O diretor arruma esse ambiente, é ele que tem que fazer esse meio de campo depois do ocorrido. Não é a função do diretor? Não. Pode ser a função do diretor explicar o fato de ter um vazamento da nota. Isso aí ficou muito mal explicado. Ele chegar e falar, por que vazou? Aí sim, ele tem que explicar. Até mesmo para o torcedor. Não precisa, até para o torcedor. Agora, para o Felipe Luiz falar, é porque ele já tentou de várias formas. Quem ele está prejudicando, porque assim, a cobrança da imprensa foi em cima do Felipe Luiz. Por que você não relacionou ele? Não foi sobre o jogo. Ele poderia chegar ali, o Felipe Luiz, não, só vou falar sobre o jogo. Isso a gente resolve internamente. Mas aí a cobrança cai em cima dele. Só que, por que ele não fez isso? Porque ele já, com certeza, o Felipe Luiz já tentou de várias formas tentar achar uma solução para que ele pudesse render e entregar. Ele sabe que ele é um cara que bola bate no pé dele e vai lá e faz o gol. Mas não adianta. Só vi um jogador que falava isso e resolvia e... o Bachola. Só ele. Não vi outro jogador.